Gênesis capítulo 23. Este capítulo trata da caverna de Macela e a morte de Sara. Esta pequena parte inspirada dá instrução proveitosa e agradável à alma. Nela o Espírito apresenta-nos um exemplo magnífico do modo como o homem da fé deve comportar-se para com aqueles que estão de fora. Ao mesmo tempo que é verdade, verdade divina, que a fé torna o crente independente do homem e do mundo, não é menos verdade que a fé mostrar-lhe-á sempre como andar honestamente com ele. Somos exortados a andar honestamente para com os que estão de fora, 1 Tessalonicenses 4 versículo 12, a zelarmos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, 2 Coríntios 8 versículo 21, e a não devermos coisa alguma a ninguém, Romanos 13 versículo 8. São preceitos importantes, preceitos que, até mesmo antes da sua enunciação, eram devidamente observados em todos os tempos pelos servos fiéis de Cristo, mas que, nos tempos modernos, não têm, infelizmente, sido suficientemente cumpridos. O capítulo 23 do Gênesis é, portanto, digno de especial atenção. Abre com a morte de Sara, e apresenta a Abraão um novo estado, a chorar por ela. Veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Um filho de Deus tem de enfrentar estas coisas, mas não deve encará-las como os demais. O grande fato da ressurreição vem em seu alívio, e dá uma característica peculiar à sua dor, 1 Tessalonicenses 4 versículo 13 e 14. O homem de fé pode estar à beira da sepultura de um irmão ou de uma irmã na feliz compreensão de que ela não guardará por muito tempo o seu cativo. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele, 1 Tessalonicenses 4 versículo 14. A redenção da alma assegura a redenção do corpo, a primeira já a temos, a última esperamo-la, Romanos 8 versículo 23. Ora eu creio que comprando Macela para cemitério Abraão manifestou a sua fé na ressurreição. Levantou-se de diante do seu morto. A fé não pode contemplar a morte por muito tempo, tem um objeto mais elevado, bendito seja o Deus vivo, que o deu. A ressurreição enche para sempre o olhar da fé, e, no seu poder, pode levantar-se de diante dos mortos. Há muita coisa a tirar desta ação de Abraão. Precisamos de compreender o seu significado mais claramente, porque somos propensos a estar ocupados com a morte e suas consequências. A morte é o limite do poder de Satanás, porém onde Satanás termina, Deus começa a atuar. Abraão compreendeu isto quando se levantou e comprou a cova de Macela como lugar de repouso para Sara. Isto foi a expressão do pensamento de Abraão quanto ao futuro. Ele sabia que nos séculos vindouros a promessa de Deus quanto à terra de Canaã será cumprida, e pôde depositar o corpo de Sara na sepultura na esperança gloriosa da ressurreição. Os filhos de Et nada sabiam a este respeito. Os pensamentos que ocupavam a alma do patriarca eram inteiramente desconhecidos dos filhos incircuncisos de Et. Para eles era uma coisa de pouca importância onde ele sepultava os seus mortos, mas não era de modo nenhum um caso sem importância para ele. Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Podia parecer-lhes muito estranho que ele fizesse tanta questão quanto ao lugar de uma sepultura, mas, amados, o mundo não nos conhecer, porque o não conhece a ele, 1 João 3 versículo 1. Os melhores característicos da fé são aqueles que são incompreensíveis para o homem natural. Os cananeus não faziam ideia das expectativas que caracterizavam os atos de Abraão. Não formavam ideia que ele esperava a posse da terra, enquanto procurava apenas um bocado onde, como homem morto, pudesse esperar pelo tempo de Deus e o método de Deus, isto é, a manhã da ressurreição. Sentia que não tinha contendas com os filhos de Et, e por isso estava preparado para descansar a sua cabeça na sepultura e permitir que Deus agisse por ele, e com ele, e por seu intermédio. Todos estes morreram ou segundo, a fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, Hebreus 11 versículo 13. Isto é na verdade uma feição excelente da vida divina. Essas testemunhas, das quais o apóstolo fala em Hebreus 11, viveram não apenas pela fé, mas, mesmo quando chegaram ao fim da sua carreira, conheceram que as promessas de Deus eram tão reais e satisfatórias para as suas almas como quando no princípio da sua carreira. Ora, eu creio que esta compra de um lugar para a sepultura na terra era uma prova do poder da fé, não somente para a vida mas para a morte.
Por que estava Abraão tão interessado nesta compra e por que mostrou tanto interesse em legalizar os seus direitos ao campo e à cova de Efron sob os princípios do direito? Por que essa determinação em pesar o preço como correntes entre mercadores? Fé é a resposta. Ele fez tudo por fé. Ele sabia que a terra era sua por promessa, e que em glória a sua descendência havia ainda de possuí-la, e até então ele não seria devedor àqueles que ainda haviam de ser desapossados. A conduta e a esperança do cristão. Desta maneira podemos encarar este capítulo encantador sob um duplo aspecto. Primeiro, apresentando-nos um princípio claro, prático, das nossas relações com os homens do mundo. Segundo, mostrando-nos a bem-aventurada esperança que deve caracterizar o homem da fé. Juntando estes dois pontos temos um exemplo daquilo que um filho de Deus deve sempre ser. A esperança que é posta perante nós no Evangelho é uma gloriosa imortalidade, e isto, ao mesmo tempo que eleva o coração acima de todas as influências da natureza do mundo, dá-nos um princípio elevado e santo para governo da nossa convivência com os que estão de fora. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. 1 João 3 versículo 2. Esta é a nossa esperança. Qual é o seu efeito moral? E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3 versículo 3. Se em breve vou ser semelhante a Cristo, procurarei ser tão semelhante a ele tanto quanto posso agora. Por isso, o cristão deve procurar sempre andar em pureza, integridade e graça moral à vista de todos os que o rodeiam. Foi assim com Abraão, a respeito dos filhos de Et. Todo o seu comportamento e a sua conduta, como vemos neste capítulo, parecem ter sido assinalados por verdadeira elevação e desinteresse. Ele foi príncipe de Deus entre eles, e eles desejavam fazer-lhe um favor, mas Abraão havia aprendido a receber favores somente do Deus da ressurreição, e ao mesmo tempo que lhes pagava o preço de Macela ele esperava dele a terra de Canaã. Os filhos de Et conheciam bem o valor do dinheiro corrente entre mercadores, e Abraão conhecia o valor da cova de Macela. Era muito mais valiosa para ele do que era para eles. O valor da terra era de 400 siclos de prata, para eles, mas para ele era inestimável, como o título de uma herança eterna, a qual, por ser eterna, só podia ser possuída no poder da ressurreição. A fé conduz a alma ao futuro de Deus, tem os olhos postos nas coisas como ele as vê, e avalia-as conforme o valor do santuário. Portanto, na compreensão da fé Abraão levantou-se de diante do seu morto e comprou o lugar de sepultura, o qual mostra significativamente a esperança da ressurreição e uma herança fundada nela.